Pessoas, tudo bem com vocês? Dando continuidade àquele nosso vídeo sobre violência doméstica, né? Como identificar a violência doméstica, né? A gente chega num outro ponto que a gente precisa conversar pelo seguinte: é muito comum quando a gente vê casos, por exemplo, como aquele do DJ, é só mais um caso, né, que a gente vê todos os dias, né? É muito comum a gente ver uma situação assim: ah, mas a fulana tá com fulano porque ela quer. É muito complicado a gente fazer esse tipo de julgamento, porque quando a gente usa a nossa vida como base para julgar a vida da outra mulher, é complicado, né? Porque a gente já falou aqui sobre sororidade, e sororidade é exatamente isso, é você não julgar a outra mulher. Você não sabe qual que é a situação que a outra mulher tá passando, né? Então quando você fala assim, ah, fulana tá com fulano porque ela quer, né? Mesmo sabendo que ela apanha e tal. Assim, se o seu namorado não te bate, você tem um puta de um privilégio, porque a maioria das mulheres passam por situações de violência, não só física, né? A maioria passa por violência psicológica. Eu posso te falar assim, sem medo de errar, que 95% das mulheres que você conhece estão em situação de relação abusiva, tá? E a maioria é psicológica, então, ou patrimonial, e o cara obriga a ficar pela questão econômica, a mulher não tem como sair, não tem como se sustentar, o nível de desemprego tá alto, enfim. Quando você fala, por exemplo, ah, fulana tá com fulano porque ela quer, é complicado porque você subentende assim, você acha que só porque o seu namorado não te humilha e não te bate, o namorado da outra também não faz. Isso não é real, entende? Então, assim, quando você fala assim, ah, fulana engravidou porque ela quis, fica complicado porque você não sabe a situação que a outra mulher passa, né? Então, assim, a outra. Tem um monte de mulher que engravida usando DIU. Então, se ela tava usando DIU, ela não queria engravidar, né? Não tem muito sentido. Então, assim, ah, fulana engravidou porque ela quis. Ah, porque eu passei, sei lá, 14 anos casada e eu nunca engravidei. Ok, mas infelizmente nem todo mundo tem a sua situação. Né? Então o que acontece? Muitas vezes a mulher ela engravida porque o cara não deixa ela tomar anticoncepcional, porque o cara ameaça, o cara não quer usar camisinha e ele não dá liberdade para que ela possa ter um anticoncepcional, ele controla o dinheiro dela. Então existem inúmeras situações que uma mulher passa dentro de um relacionamento que talvez não seja a sua realidade. E ótimo, ok, você é aquela porcentagem mínima de mulheres que não passa por essa situação. Só que aí você não pode julgar a outra, entendeu? Aí porque a outra se deixa humilhar, ela tá com o cara, mesmo ela sendo humilhada. Você não sabe se ela tá sendo ameaçada, você não sabe se ela tá apanhando, você não sabe se o cara tá ameaçando o filho dela, os pais dela, a vida dela, entendeu? Você não sabe qual é a manipulação psicológica que aquele cara tá fazendo com aquela mulher. Né? Então é muito importante a gente não julgar a situação que a outra mulher está passando. Não seja essa pessoa que fala, tá com o cara porque quer, engravidou porque quer, fez tal coisa porque quis, porque a nossa realidade não é assim. Infelizmente, os relacionamentos não são o padrão que você tem, por exemplo, entendeu? Que você, por exemplo, não é humilhada no seu relacionamento, que você, por exemplo, não é agredida no seu relacionamento. Essa não é a nossa realidade. A maioria das mulheres no Brasil, elas passam por situações de violência no relacionamento, né? Então é muito complicado quando a gente julga dessa forma. Então não seja essa pessoa, né? Se você sabe que tem uma mulher que está passando por uma situação de violência, seja uma rede de apoio, seja uma que apoia a outra mulher. Não julgue outra mulher porque você não sabe o que ela está passando. Tá? Não seja como, por exemplo, os homens falam, ah, mas a fulana tá com o cara por causa disso, porque é muito fácil para um homem falar que uma mulher tá naquela situação porque ela quer. É muito fácil para um homem falar isso. Ah, mas a fulana provocou o estupro. É muito fácil para um homem falar isso, porque ele não sofre esse tipo de violência, né? A gente já conversou sobre isso. Então, esse vídeo é para você, assim, ter um pouco de consciência, não seja essa pessoa. Pense no que a outra tá passando. Ela tem uma realidade completamente diferente de você, ela tem uma criação completamente diferente da sua, ela passa por situações psicológicas, ela tem relacionamento com a mãe, com o pai diferente da sua. Às vezes ela tem filho, você não tem, né? Então assim, a gente não pode julgar o outro pela vida que a gente tem. Se a sua vida é tranquila, sem violência, se você tem uma boa relação com seus pais, com a sua família, você não pode achar que a outra também tem e que, portanto, ela está se submetendo a isso, entendeu? Então não tem como você julgar a outra pela situação que você tem na sua vida,
tá? Então, se a gente deixar de julgar a outra e ser uma rede de apoio, seja um apoio, fala pra mulher que você conhece que ela pode contar com você, né? Que você vai buscar meios, vamos até a delegacia, vamos fazer uma denúncia, vamos buscar um apoio, vamos ser o apoio uma da outra e não julgar a outra, tá bom? Até o próximo vídeo.